Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda, e hoje nós vamos fazer mais um react e de um canal que eu adoro, o canal do Zarcel, Casa da Boa Sorte. Então, ó, Casa da Boa Sorte, vão lá, se inscreva. Ó, vendo? É, o Zarcel é um homem muito inteligente, do Ifá, do Ixexelegbá. Nós, aqui em casa, já conhecemos o Zarcel há muitos anos, antes mesmo do Ifá virar moda no Brasil. Conheci ele através do canal do Orlando J. Santos, que é um escritor que infelizmente já faleceu, e nós da Macumba não demos a real atenção ao Orlando. Orlando escreveu livros magníficos, infelizmente partiu desse mundo sem completar suas obras. Eu estava esperando ele lançar o livro de Exu, o livro de Oxum e de Xangô, que ele ia lançar, não lançou, mas ele já escreveu obras magníficas. E lá no canal do Orlando, eu conheci o Zarcel, assim, ele não me conhece, mas eu o conheci e percebi que ele realmente levava a cultura do Ixexelegbá, que é a cultura indígena original dos povos iorubás, que é o culto aos orixás. Ele levava isso muito a sério. Então, eu sempre trago aqui pessoas falando de Exu, né? E a gente sempre vê baboseiras saindo da boca desse povo. Então, vamos entender da boca de alguém brasileiro que leva a sério o culto de Exu, o culto de Orixá, e não de uma forma fantasiosa. Vamos ouvir o Zacel. E, Zacel, tá demorando você lançar livros, querido. Você é extremamente inteligente, você leva a sério o culto. Eu tenho certeza que os orixás vão te abençoar para você lançar esses livros e dividir conosco a sua visão de mundo aonde você é inserido como brasileiro na própria cultura iorubá. Isso é fundamental. Mas tirando o Zarcel, uma pessoa que eu indico muito é o livro Exu, a Ordem do Universo, do próprio Baba King, que é um africano que reside aqui no Brasil. Ele tem o templo de Odudua. Então, ali, o Baba King, ele escreve na visão iorubá dele. Ele é original da Nigéria. Então, ele traz o peso da cultura dele. Mas o Zacel é um brasileiro que leva isso a sério. Então, é fundamental essa visão também do brasileiro que leva a sério o culto de Exu Orixá. Tá bom? Então vamos lá. Aboru Aboiô! Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos, vídeos curtos, textos em todas as nossas redes sociais, principalmente aqui no nosso canal no YouTube, o Casa da Boa Sorte, sou Babaile Ciria Udelê, Zarcel, e tô aqui para fazer um vídeo bem bacana. Para você que é da religião tradicional urubá, da Umbanda, do Candomblé, para você que é de qualquer outra vertente religiosa, para você que não tem religião, porque conhecimento nunca é demais. Pode te ajudar a compreender mais a respeito da divindade que você cultua, como também pode te ajudar a compreender mais a respeito da fé de outros povos, de outras culturas, e com isso fazer com que você desenvolva o respeito para com a crença do seu próximo. Por isso eu peço para você que está assistindo esse vídeo, fica comigo do princípio ao fim, para que ele possa fazer sentido na sua vida. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Você que já é inscrito, lembre-se de ativar as notificações para que você seja informado sempre que a gente disponibilizar algum novo conteúdo aqui no canal. Além disso, aproveito para fazer um comunicado. Em breve, o nosso canal vai ter espaço para os membros com conteúdos exclusivos, por isso fique atento. Queridos, vamos ao que interessa. Exu é o diabo? Isso é uma pergunta que eu vou tentar responder aqui para vocês que estão me acompanhando. Primeira questão. Já há alguns anos na terra iorubá, algumas famílias têm o costume de, no dia 24 de dezembro, fazer essa campanha, que é Exu não é o diabo, aqui em Urubá, Exu Quiché Satan, que literalmente significa Exu não é o Satanás. Isso com qual... Ah, desculpa, o microfone estava desligado. Ficou conhecido como Exu is not Satan na internet,
Porque lá nos Estados Unidos também tem muita gente do IFA, do Ixexé-Legba, e eles também continuaram essa campanha lá nos Estados Unidos. Exu is not Satan. Só pesquisar aí no Google, vocês vão ver vários movimentos por causa disso. E lembrando que muitos africanos já morreram por causa da mentira que foi imposta pelos jesuítas desde a colonização do século XV adiante, porque colocaram Exu como Satã, o Satanás, o diabo. E como o povo o africano, nigeriano, foram colonizados por ingleses, então a Igreja Católica Ortodoxa estava muito forte lá, muitos se converteram ao catolicismo, depois ao protestantismo, e também existem muitos muçulmanos lá, então acaba que o preconceito é muito grande, e na Nigéria nós sabemos como é, os países da África, existem leis para poucos, então é muito costumeiro que essas pessoas eram mortas simplesmente por cultuar uma divindade ancestral do seu povo. Então isso é muito grave em terras iorubás, muito mais grave do que é aqui no Brasil. Qual finalidade? Esclarecer as pessoas que não são das religiões tradicionais, que não cultuam os orixás, de que o orixá Exu, ele não tem nenhuma relação com a figura do diabo cristão ou islâmico. E por que eu digo diabo cristão ou islâmico? Que agora você vai compreender profundamente o porquê que a gente não pode, por exemplo, usar expressões como a cultura judaico-cristã. Isso é um equívoco. Por quê? Ou é a cultura judaica ou é a cultura cristã. Porque a cultura judaica é uma, a cultura cristã é a outra, a cultura islâmica é outra. Né? Não existe a cultura judaico-islâmica cristã. Por mais que essas religiões tenham semelhanças, e originalmente o judaísmo deu origem primeiro ao cristianismo e depois do cristianismo veio o islamismo, essas três religiões são distintas. Pessoas diferentes praticam essas religiões, povos diferentes, culturas diferentes. Então é muito importante as pessoas compreenderem, e eu venho aqui como um sacerdote de religião tradicional urubá, como um descendente de judeu e também como alguém que procurou estudar profundamente história, compartilhar com vocês gratuitamente algo que é de um valor imensurável. Primeira questão, o orixá Exu. Exu na cultura iorubá, ele é um dos orixás criados diretamente pelo Olodumare, o ser supremo do Orun, conhecido como Olodumare, Eleda, Olom, Olua. É o nome do nosso Deus supremo na cultura iorubá, aquele que é a fonte de todo o axé, de toda a força, é a origem de tudo para nós que somos da religião tradicional urubá, assim, orixá e bilé. Consequentemente, Exu ele não é apenas isso. Ele recebeu de Olodumare a incumbência de desenvolver uma série de tarefas, como, por exemplo, ser o fiscalizador dos seres humanos e das próprias divindades. Um dos motivos dele desempenhar esse papel faz com que o orixá Exu seja chamado de Exu Olopá Olodumare Lai Lai, que literalmente quer dizer Exu é o dono do porrete, Oló dono, Opá porrete, de Olodumare, o Deus Supremo, Lai Lai para sempre. A palavra Olopá também em Yorubá é como nós chamamos os policiais, por um motivo simples, os policiais eles portam um porrete. Então a gente pode traduzir isso como Exu é o policial de Olodumare, ou seja, é aquele que verifica se as leis de Olodumare estão sendo cumpridas ou não. E essas leis não são apenas leis sociais, leis humanas, são as leis do universo, da natureza, da física, para que haja uma harmonia. Eu costumo dizer que as pessoas me perguntam, Babá, por que será que os planetas não se chocam, né? Por exemplo, no nosso sistema solar? Porque nós temos Exu organizando isso. Para mim, ele literalmente é o grande organizador do universo, não só da vida humana, não só dos acontecimentos terrenos, mas também universais. Mas isso É por isso que eu falo assim, eu replico, né? Não é uma fala minha, eu replico essa fala. Exu é o organizador do caos. Porque, pela própria ciência, a natureza, o universo, ele é caótico. Ele é caótico. Se a gente for parar para ver alguns vídeos científicos,
principalmente desses podcasts que os astrólogos vão, os astrônomos vão, o que acontece? Eles sempre falam: "Olha, a vida ela é impossível. Nós somos um caso à parte, porque o universo é caótico. Tudo é caótico. Então, o Exu é o organizador do caos. Tudo aquilo que dá para organizar e fazer algo melhor, algo novo, Exu está ali fazendo. Então, o Exu é aquele que faz. E para fazer algo novo, é necessário destruir. Então, o universo ele é destrutivo, ele se destrói. Exu vem com a sua consciência organizadora, organiza, constrói de novo. Se não ficou bom ou se já deu o tempo necessário para aquilo viver ali, ele vai lá e destrói novamente para construir algo novo. Isso no micro-universo, a gente percebe isso em pequenos átomos, como também em grandes galáxias. Então, Exu está em toda parte. Em um dos contos de Olodumare, conta que Olodumare criou Exu primeiro. Então, Exu é Imolé. Exu não é Irumolé. Exu não conheceu a dimensão de Olodumare. Exu não conhece o Orum, mas Exu foi criado nessa dimensão. Então, Exu é Imolé, Exu é imortal, ele foi o primeiro Imolé. E nesses mesmos versos, fala que Exu é a estrela da manhã, a primeira estrela a ser criada, é o fogo da existência. Exu Inã, ele é o fogo da existência. Então, e como Exu significa esfera, muitos, não só eu, mas muitos concordam que Exu ele é a própria manifestação do átomo. O átomo é a esfera que contém energia, que se expande, que se contrai, que se multiplica, que se junta para formar novos elementos. E quando a gente vai ver o culto de Exu, Exu Obará, que aqui no Brasil é o Exu Bara, que é o Exu do corpo do iniciado. Só quem tem Exu Bara no candomblé, quem é iniciado, esse Exu é o Exu do corpo da pessoa. Então a gente entende que o nosso corpo também é feito de moléculas, de átomos, então também é feito de Exu. Então o nosso corpo biológico é de Exu, mas o nosso espírito, o Emi, ele é de Olodumare. Então o nosso espírito volta para Olodumare e as moléculas, as células do corpo, os átomos do corpo continuam nessa dimensão, porque é aqui que Exu reside. Exu não reside no Orum. Tem um outro verso também, na verdade é um conto, né, que tem lá no livro Igba Odu, A Cabaça da Existência, que fala que Exu, ele foi o primeiro Imolé que foi criado aqui na Terra, aqui na nossa dimensão, né, no nosso universo, e ele será o último a voltar pro Orum. Então Exu é o que vai fechar a porta quando todo esse universo acabar, porque é ele que destrói. Então quando tudo acabar, vai ser quando Olodumare vai criar um novo universo, vai criar uma nova expansão. Então, Exu vai ser esse último. Então, Exu também é dito como o único que vive entre nós, porque todos os outros voltaram para o Orum. Xangô voltou para o Orum, Ogum voltou para o Orum, Obá voltou para o Orum, Oxum voltou para o Orum, Iemonjá voltou para o Orum, Obatalá, Odudua, o próprio Orumilá Baifá, todos voltaram para o Orum. Exu é o único que ainda reside no Aie, o único que está aqui, por isso que ele faz essa ponte. E ainda é sobre o Olopá, que ele fala, a palavra pá é um verbo, que também quer dizer ataque. É um ataque. Então, quando a gente canta algumas cantigas no candomblé, por exemplo, de Ogum, a gente usa muito o verbo pá. Ogum, pá. Ogum atacou. Então, quando fala Olopá, é o senhor do ataque também. O Exu é o único que pode atacar. Nenhum outro vai atacar alguém ou alguma situação sem antes Exu permitir. É por isso que Exu controla as punições e as bênçãos que é retidas na encruzilhada, no Onibodê, na porta do Orum. Exu é Onibodê, o senhor da porta do Orum que está na encruzilhada. Então ali Exu decide quem vai ser atacado porque foi mau caráter ou quem vai ser abençoado porque exerceu bom caratismo na sociedade. Exu é o senhor do ataque. Então, esses aspectos colaboraram muito quando os jesuítas olharam, nossa, que divindade é essa que ataca, né? Quem é que ataca a humanidade? Claro que é o Satanás, mas não, o Exu faz isso porque é a ordem do universo. Existem causas e consequências. Se você não cumpre uma lei, qual é a consequência disso? Você ser preso pelo policial. Então, o policial não é mau, ele só está cumprindo a ordem dele. E você está sendo punido porque você descumpriu a lei.
esse é um papo para outro vídeo. Então, queridos, por Exu ter essa incumbência, cabe a ele ser o fiscalizador de todos nós, devotos, sacerdotes, divindades, ser aquele que vai levar as nossas oferendas e trazer as bênçãos, aquele que é responsável por muitas vezes executar a punição quando Aí, alguém ó. transgride algum tabu, seja um tabu individual, seja um tabu familiar, seja um tabu social. Esse é o papel dele. Consequentemente, Exu, ele acabou se transformando na terra iorubá numa divindade muito popular, tanto que, eu digo com muita propriedade, todos os lugares da terra iorubá que tem culto a algum orixá, tem culto a Exu. Não Exatamente. importa se o culto é realizado em uma encruzilhada, não importa se o culto é realizado em um yangui, não importa que a pedra fundamental de Exu, né, que muita gente acha que é a laterita, mas eu costumo dizer assim, todo Inhangui é uma laterita, mas nem toda laterita é um Inhangui, e isso é um tema para outro vídeo. Tem muita gente com laterita que não é Inhangui lá no assentamento de Exu, isso não tem finalidade. Um dia eu faço um vídeo para explicar. Embora eu acredito que eu tenho, mas se eu não tiver eu venho aqui e faço. Pode ser através da representação de uma escultura, de madeira ou de barro, enfim, não importa, mas tem culto para Exu. Por quê? Porque dentro da crença Yorubá, Ifá nos ensina Bakiri Diban, Exu Bewadiu Komamagbenho, nós cultuamos Exu primeiro para que ele possa nos proteger de tudo aquilo de negativo que possa vir para nós, pela frente ou pela trás. Então, o papel de Exu é ser o grande harmonizador dos rituais. Consequentemente, ele se popularizou muito. Os missionários, né, cristãos perceberam isso. Consequentemente, começaram a fazer um movimento para associar a figura de Exu ao diabo. Por quê? Aí eu venho aqui falar a respeito do diabo. Só uma pausa rapidinho. Essa questão de Exu vigiar a gente é muito importante. Não só no Ifá, mas no Candomblé também já tem isso e já teve durante muito tempo. De que o sacerdote ele tinha que assentar o Exu do jogo, né? E ali do lado do jogo ficava o assentamento de Exu. Nada, nenhuma religião que cultua o orixá pode ser feito sem Exu. Primeiro, Exu é o portador do axé, ele que transmite o axé. Ou então, eu vou fazer oferenda para Oxum, a Oxum só vai conseguir mandar o axé dela do Orum para o Aiê se essa ponte for feita por Exu. Então, a gente entende que Exu é o primeiro porque ele vai fazer essa ponte. Segundo, no culto de orixá, nada se faz às escondidas. Nada se faz às escondidas. Então, se, por exemplo, se você for na Nigéria, muitos rituais são feitos para a comunidade ver, até a própria inicialização dos, 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 das pessoas que querem se iniciar ali nos orixás. Tem vários vídeos aí no YouTube, se colocar assim, inicialização de Xangô em Oió. Você vai ver lá o pessoal raspando o pessoal na praça, na rua, para todo mundo ver. Nada é feito em segredo. Então, se nada é feito em segredo, a partir do momento que você tenta cultuar um orixá sem cultuar Exu, é como se você tentasse dar um golpe no Estado. Tipo assim, eu tô corrompendo o Estado, eu tô corrompendo o mecanismo aqui da cerimônia, porque eu não quero que Exu me cobre. Eu não quero que o Estado me cobre. Eu não quero pagar esse imposto. Mas Exu, ele simplesmente está lá para isso. Então, qualquer orixá, ele recusa qualquer ritual, seja oferenda, ebó, ebori, o que você queira fazer. Se você não pagou o imposto de Exu, colocou Exu ali vigiando tudo, é sinal que você deve estar fazendo alguma coisa errada. Então, o orixá sai fora. Se não tem Exu, orixá sai fora, porque orixá não é complacente com o erro de ninguém. Então, você tentar fazer as coisas escondidas no candomblé, no ifá, no ixexé, quer dizer que você está tentando fazer alguma coisa errada, porque você está tentando ocultar de Exu. Se Exu é o fiscalizador, então você não tem nada a temer se você estiver certo no que está fazendo. Então, coloca Exu no meio. Quando eu vou jogar com alguém e eu percebo que não vejo o culto de Exu ali, eu levanto e vou embora. Porque essa pessoa, com certeza, ela não entende ou ela está tentando fazer alguma coisa oculta porque ela teme a punição de Exu. E isso é muito grave. Para que vocês possam entender. Em primeiro lugar, na primeira religião monoteísta do mundo,
historicamente falando, o judaísmo, nós temos o Deus Todo-Poderoso, que tem vários nomes, né? Muitos que não são pronunciáveis, e nós temos o que nós chamamos de, em hebraico, de malach, que significa os mensageiros, ou os anjos, traduzindo para o português. Dentre esses anjos, tinha um, e tem um, né, que se chama Hassatan, né, em hebraico, cujo papel e a sua função era tão somente testar a fé dos religiosos, sacerdotes e devotos. Esse era o papel de Hassatan. Ele não testava quem não era religioso, porque quem não era religioso não corria o risco de ser hipócrita. Então, o papel dele era testar a hipocrisia, porque é muito fácil a pessoa bancar o religioso, o 100% correto, e ter uma vida totalmente desregrada no seu íntimo. Então, esse era o papel principal desse ser, ter essa função. Ele não é um opositor ao Deus, ele não é um inimigo. Tanto que se você ler, por exemplo, a busca de conhecimento, a Torá, você vai ver que em nenhum momento existe uma menção a essa guerra que as pessoas dizem que há entre o bem e o mal. Tá? Veio o cristianismo. E o que ocorreu? Com o cristianismo, a Igreja Romana, Católica, Apostólica Romana, criou um sincretismo entre deuses da antiga Grécia e Roma, alguns deuses egípcios e alguns mitos ou lendas judaicas, baseado na passagem do ser chamado Jesus. E aí, eles pegaram e transformaram Hassatan em diabo, em Lúcifer. Diabo é uma palavra grega que, em latim, quer dizer chimes ou ximenes, que quer dizer caluniador. Não é. Assim, tem essa tradução de um grego, de uma vertente da língua grega, mas diabo, ou que vem de diabolo, que depois vai diabolum no latim, era um espírito ancestral que cada indivíduo cultuava na antiga Grécia. Nós temos até relatos de filósofos que faziam sacrifício ao seu diabo, porque era o espírito ancestral deles. E na Grécia tinha muitos espíritos ancestrais. O próprio lar, essa palavra, lar, ela é uma palavra grega que quer dizer espírito da casa. Ou seja, uma casa só é possível ser habitada por uma família se essa família fazer culto ao lar. Então, o lar é uma divindade ancestral também de uma família. E cada um tinha ali o seu diabo. A igreja apostólica romana, ela teve que quebrar essas tradições grego-romanas para poder colocar o seu próprio dogma. Então, como é que eles fazem isso? Eles pegam aquilo que é muito popular entre todos ali, é popular de todos, lógico, mas eles pegam aquilo ali e demonizam. Então, demonizaram o espírito ancestral diabo dos gregos para poder falar que, olha, aqui isso é o Satã. Isso é o opositor. Então, eles passaram a acreditar que esses espíritos ancestrais, eles na verdade eram o Satã que estavam ali atormentando eles. Então, isso foi pregado durante muito tempo e nas próximas traduções do Novo Testamento, muitas vezes quando se falava de Satanás, que é a forma romana de falar o Satã, eles colocam diabo. Então eles vão indo invertendo, que é outra coisa também diferente de demônio, que é outra coisa que também tem origem grega, e assim vai. Então, na verdade, somente a Igreja Católica Apostólica Romana que criou, a partir do século III, né? A partir do momento que eles fizeram o primeiro concílio de Nicélia, eles vão lá e começam a criar os inimigos de Deus, porque era natural daquele povo que os deuses tivessem inimigos. Então, a gente vai estudar a mitologia grega, egípcia, então
todos eles tiveram, os deuses tiveram inimigos. Então não é justo que esse novo Deus não tivesse seu inimigo. No judaísmo a gente não vê isso. Não existe isso. Existe outra coisa. Existem outros porém. Os muçulmanos têm outras coisas. Mas a Igreja Católica ela inventou esse diabo. Então depois, quando eles foram para os outros ambientes, assim como eles foram, por exemplo, para a Nigéria e viram que todo mundo cultuava Exu, porque independente do orixá que você cultua, você tem que cultuar Exu, então Exu é mais popular. Então vamos demonizar. Então Exu é o Satanás. Para que todo mundo temesse Exu. Se eles não podem cultuar Exu, automaticamente eles não podem cultuar o outro orixá que vem logo em seguida, que é o orixá familiar. Quando eles vêm para o Pitorama, que é aqui o Brasil, né? Que Pitorama é o nome do Brasil antes da invasão portuguesa. Quando eles chegam aqui, as comitivas de Jesus, que eram jesuítas, eles pegaram duas divindades para transformar em Satanás. Primeiro que foi o Ayangá. Ayangá é uma divindade das sombras, o oposto de Tupã, que o Tupã é criador, é luz. Ayangá é seu irmão gêmeo, ele é sombra, ele é pacificador. Então eles pegam essa criatura e transformam no Satanás. E eles pegam também Jurarauaçu, que é uma divindade intersexo, não tem sexo, às vezes é masculina, às vezes é feminina, às vezes performa as duas naturezas ali. Então eles pegam aquilo, ó, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é normal, isso tal, tal, e vai e transforma Jurarauaçu também em diabo. Então fica muito explícito nas culturas do tronco tupi que essas duas divindades também receberam isso. No primeiro dicionário tupi para português, os jesuítas colocaram Ayangar como Satanás, como eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal. Então isso é uma estratégia, essa estratégia está desde o século III. Então, o cristianismo nada mais é do que uma apropriação romana dos dogmas judaicos para tentar controlar os judeus da época, né, os hebraicos, lá na terra de Israel. Mas, na verdade, não deu certo, eles tiveram que transformar numa instituição do Estado. O Estado romano caiu e somente ficou a igreja. É por isso que se chama Igreja Apostólica Romana, né? Então, se é romana, então é de Roma e não é israelita. É outra questão. Mas é mais ou menos isso aí que ele falou. E a outra observação. O judaísmo não é a primeira cultura, a primeira religião monoteísta. Nós temos culturas africanas que já eram monoteístas, como eu também já trouxe aqui, naquele livro Banto, de 3.500 a.C. até agora, é relatado que muito antes disso já havia culto a Zambi, a Lessa e a outras divindades no monoteísmo Banto. Então não, o judaísmo não é o primeiro, mas modernamente ele foi o primeiro. Consequentemente, o cristianismo associou essa figura ao mal que se rebelou contra o Deus. Quem deu origem ao mito de que existe um ser que se rebelou contra o Deus Todo-Poderoso foi, de fato, o cristianismo. Depois o islamismo, que é uma religião que surge, né, do judaísmo e do islamismo através do profeta Muhammad, ou Maomé, vem a figura de Satã, que desenvolve um papel muito parecido com o Hassatã judaico e também, em alguns momentos, com o diabo cristão. Consequentemente, no cristianismo, o papel do diabo é ser o destruidor, é ser o inimigo, né? É fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. No judaísmo, não. Né? O papel de Satã é tão somente testar a fé do religioso. E essa é a semelhança que existe, é a única semelhança, porque os missionários cristãos tinham esse conhecimento. Então, essa é a única semelhança que existe entre o orixá Exu e a Satã, porque um dos papéis de Exu é justamente testar a pessoa. Eu costumo ensinar aos meus filhos e aos meus consulentes. Quando você sai de uma consulta oracular, quando você sai de um ebó ou de uma iniciação, você sai com recomendações. Evita fazer isso, não faça aquilo, procure usar determinada cor, procure não comer tal coisa, evite brigas. Exu, ele testemunhou tudo isso. Qual que vai ser o papel dele? Levar o seu sacrifício até o plano espiritual. Mas, além disso, ele precisa testar você. Então, ele vai criar situações que te façam cometer aqueles erros que você está proibido.
Por exemplo, se você tiver uma prescrição de não brigar, vai acontecer uma situação onde você vai correr o risco de brigar e onde você vai ter que ter muita força para não brigar. Por quê? Exu, ele tem esse papel. E Exu é um orixá muito orgulhoso de tudo aquilo que ele faz. Exu, ele é muito feliz em tudo aquilo que ele faz. Exu é o orixá da felicidade. É aquele que ensina os orixás a dançar o xirê, né? Como diz os contos do candomblé. Então, Exu é felicidade. Exu cria os atabaques para trazer música para o mundo. Exu é um orixá feliz. Então, é muito orgulhoso do que ele faz. Ele quer testar você para saber se você é digno do axé que você foi lá buscar. Você foi lá buscar. Ninguém bateu na sua porta oferecendo. Você foi lá buscar. Então agora é hora de você mostrar digno desse axé. Quando você descumpre o preceito e Exu ele testemunha isso, ele tem que executar a lei. Então, a principal execução é retirar o axé. Então, aquela iniciação que você pagou 15 mil reais, aí você foi lá no banheiro e bateu uma que você não deveria, você perdeu o seu axé. Aí depois começa a acontecer um monte de coisa na sua vida, aí você fala que a iniciação não valeu nada. Mas você não provou para Exu, você foi reprovado por Exu, então Exu removeu o axé de você. Isso é uma das punições, né? Pode haver outras também, mas essa é uma. É de acordo com a gravidade. Mas tem que ficar muito atento. E eu vejo poucos sacerdotes falarem isso, tá, Zarcel? Parabéns por expor isso, porque é fundamental. Poucos sabem disso. Então, cumprir o preceito é fundamental. O problema não é fazer. A gente não demoniza as coisas. O sexo não é demonizado, o uso de substância não é demonizada, a frequência em certos ambientes não é demonizada, só que naquele momento você não pode, porque você tem que provar para Exu que você é merecedor daquele axé. Provou, beleza, depois você volta à vida comum. Nenhum preceito é para sempre, a não ser que seja tabu. O tabu, o ó, ele é a proibição que vai ser tirada ali na sua iniciação. A proibição não é uma lei, é um alerta. Olha, não faça isso. Se você fazer isso, coisas ruins vão acontecer com você. Não é para você não fazer porque aquilo é ruim, é porque para você aquilo é ruim. Talvez para mim não seja, para outro não seja. Cada um tem as suas proibições. Mas os tabus têm que ser respeitados para sempre. Mas o preceito não, gente. É só cumprir, daqui a pouco passa e você tá liberto. Você vai fazer tudo e gozar de um bom axé, né? Para justamente ele testar se você não somente foi uma pessoa que foi lá e fez um ritual e acha que só por isso tudo tem que caminhar. Então, uma das funções dele é essa. Quando você passa nesse teste, Exu permite que as bênçãos que nós chamamos em Urubá de Ire se manifestem na sua vida. Exatamente. Esse é o papel dele. Tanto é que em muitas orações de Exu, nós falamos Exu Mabamidja, Bediamil, Exu não brigue comigo, brigue por mim. Exu Machemiu, a caminho Xi. Exu não me manipule, manipule os meus inimigos. Porque esse é um dos papéis dele. Então, existe essa semelhança, como em várias outras culturas, talvez tenha outras divindades que desempenhem esse papel, sim, mas Exu ele não é destruidor. Exu ele não é um opositor ao Deus como o diabo cristão é. Por isso, nós não podemos, em hipótese alguma, acreditar que Exu Orixá é o diabo cristão. Ele não é. Nem teria como. Até porque a cultura iorubá é uma, a cultura judaica é outra, a cultura islâmica é outra e a cultura católica apostólica romana é outra. Não dá para se comparar. Você pode achar semelhanças e diferenças, mas não dá para dizer que não, olha, tem essa semelhança, então são os mesmos. Por que não? E aí, Só uma observação. Eu estou fazendo um curso de hebraico antigo, tá? Não queria revelar isso aqui agora, mas é necessário porque o que ele está falando é fundamental. Eu estou fazendo um curso de hebraico antigo, então ali nós lemos os manuscritos originais na língua original hebraica. E aí cada capítulo é um livro diferente, a gente vai discutindo ali a verdadeira tradução daquilo. E a professora é magnífica, eu vou trazer ela um dia aqui para falar com a gente, porque ela é incrível. É uma mulher que ela fala grego antigo, quer dizer, ela lê grego antigo, ela lê aramaico antigo, ela lê hebraico antigo, ela assim, é uma mulher, é uma mestra
de línguas. Então ela vai ali, ela não é religiosa, mas ela faz a leitura crua, sem a tradução viesada que houve na era medieval, onde eles trocam as palavras simplesmente porque assim eles quiseram. Então, a palavra Satanás ou Satã, na linguagem original, ela é colocada sempre como opositor, mas nem sempre como um opositor espiritual. O próprio advogado, que é um papel que hoje é moderna, né, mas já existia lá no judaísmo, naquele período, já havia juízes, já havia promotores e já havia o advogado. Ele era chamado de Satanás, porque ele era o acusador. Ele estava acusando, então aquele que está acusando alguém. Então dizia que nas portas dos templos, que geralmente é onde ficavam os juízes, ou nas tendas, na época de Moisés, que tinha as tendas dos juízes, e tem até um capítulo, né, no Velho Testamento, que é o livro de Juízes, que vai narrar muito bem essa parte, que na porta desses templos ou tendas havia os Satanás, que eram as pessoas que eram contratadas para defenderem ou acusarem as pessoas ali, porque eles entendiam da lei, entendiam das regras. Então eles ali estavam para executar isso. A mesma palavra também é usada para descrever Davi. Muitos textos originais falam que Davi, Satanás, Davi acusava os seus inimigos de certas coisas. Então, se ele acusava os seus inimigos, ele era acusador. Então, ali era usado a palavra Satanás. Então, para mostrar que Satanás não era uma identidade de uma divindade ou um ser místico. Não. Satanás é o nome de alguma coisa. A mesma coisa de falar que o inimigo de Deus são os advogados. Não, não é. O Satanás é essa palavra que é usada para esse momento. Por isso que esse anjo, esse ser celestial, ele é utilizado como prefixo do seu nome, Satanás, para mostrar que ele é o acusador, porque é ele que vai levar o testemunho seu diante de Deus para te acusar das coisas que você fez sendo religioso. E qual é o maior símbolo disso? O livro de Jó. O livro de Jó é um livro e não é histórico, não é uma história real, aquilo é uma é uma fantasia criada ali para explicar como é que funciona a função do próprio Satanás na presença de Deus. Por isso que o Satanás vai até Deus e fala: "Eu posso testá-lo? Vamos ver se ele é mesmo religioso? Vamos testá-lo?" E assim foi, Deus assim permitiu. Então, o único livro que vai colocar Satanás como uma figura mitológica presente de Deus, na presença de Deus, é o livro de Jó, que é uma alegoria, não é um livro real. Tirando os outros, não faz parte da história judaica. É um livro para explicar como é que essa dinâmica funciona. Então, a própria palavra Satanás ela é desusada e é por isso que os próprios judeus não utilizam ela dessa forma tão brusca e tola que os cristãos usam, e principalmente os protestantes. Que os protestantes, mas nada mais, eles replicam o que a igreja medieval decidiu. Eles não querem saber de Jesus, eles querem saber da Bíblia. E a Bíblia foi escrita por romanos. A Bíblia não foi escrita por judeus, nem hebraicos, nem muçulmanos, ninguém que realmente conviveu com aquela cultura. Foi escrita por romanos para manipular romanos e hoje continua nos manipulando. É lastimável, mas é aí que a falta do conhecimento faz, né? A gente buscar um pouquinho, por exemplo, eu não tenho nada, eu não gosto de ler Bíblia, tal, já li, não gosto, mas mesmo assim eu estou fazendo um curso de hebraico antigo para poder ter argumentos, porque essas falácias são usadas contra nós. Então é muito importante termos esse arcabouço de conhecimento, sim. E eu quero aproveitar o vídeo, eu não sou nenhum especialista aqui nas entidades que as pessoas cultuam no Brasil, denominada Exu, né? Como, por exemplo, Seu Tranca-Rua, vamos lá, algum outro Exu, Marabô, enfim, Seu Tiriri, Sete Ferrabras, Facas, Sete tem vários Facadas, Sete Exus, né? Facas, Aos Tronqueira. quais eu presto muito respeito, né? E falo deles aqui com muito respeito. Esses Exus que se manifestam em muitos terreiros no Brasil, de diversas, né, terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, de Quimbanda e vários tipos, né, de instituições que prestam culto a essas entidades,
eles também não podem ser comparados ao diabo, porque o diabo é um só, é um ser espiritual compreendido pelos cristãos da igreja, principalmente católica apostólica romana, e depois as igrejas evangélicas, né? Esses espíritos, eles foram, normalmente, pelos meus pouquíssimos conhecimentos, indivíduos que em vida viveram uma vida normal, tiveram lá seus problemas, e posterior a isso, ao seu desencarne, passaram a trabalhar nessa frequência vibratória do que as pessoas chamam de esquerda, aonde eles foram associados principalmente a Orixá Exu, tanto que eles são chamados de Exu, né? E usam, por exemplo, a cor vermelha e preta, que é a cor de Exu, enfim. Usa branco também, né? A linha branca, a linha preta e a linha vermelha, justamente elas existem por causa do culto de Exu também, né? Cara, mas o Zacel, nossa, você é muito fofo, Zacel, muito fofo. Cara, gosto muito, admiro muito o Zacel, porque olha só, ele falou, ele definiu o Exu da Umbanda, da Quimbanda, em 1 minuto, muito melhor do que vídeos de gente da macumba, com livro, com curso, com um monte de coisa, e não consegue expressar Exu, Orixá e nem Exu da Umbanda da melhor forma. Cara, a sua fala foi perfeita, a sua colocação de Exu da Umbanda, perfeito. É exatamente isso, não tem nem o que colocar e nem pôr. É isso aí, é perfeito. Não é o Exu Orixá, assim também como não é o Satanás. Mas é uma entidade própria, é um espírito desencarnado que usa do sincretismo da palavra Exu para se manifestar como Exu alguma coisa. Exu é o título, prefixo seria o nome dele. Então, Exu Tranca-Rua. Tranca-Rua é o prefixo que vai denominar a radiação, a vibração, a falange que esse atua. Perfeito, Zacel, perfeito. Mas, inclusive, é importante dizer aqui no vídeo que Exu Orixá é um ser. Exu entidade é outro ser. É outro. E também pertencem a culturas diferentes. Exu Orixá é da cultura Yorubá. Exu entidade é da nossa cultura afro-brasileira. Exatamente. Ele até pode, no meu entendimento como espiritualista, no plano espiritual, ter alguma relação com essa divindade, trabalhar para essa divindade, isso eu não vou discutir. Agora é importante compreender que é diferente, assim como eles também não são o diabo cristão. E também não acredito que eles trabalhem para esse ser. Exatamente. E a gente tem que entender também que a palavra Exu só é um título na Umbanda e na Quimbanda moderna por causa que os Iorubás foram os últimos povos a virem como escravizados para o Brasil. Então a memória deles ainda é muito mais forte na raiz brasileira. Só que quando a gente vai estudar a origem dessa entidade, a gente cai aonde? Nos bantos. E os bantos, eles traduziam essa entidade como tatá. Ainda hoje nós temos o tatá caveira, a tatá mulambo, o tatá veludo, que viraram falanges, mas tatá era o título. Depois aquilo virou compadres e comadres. E depois virou Exu, por causa dos iorubás que vieram em massa aqui para o Brasil no final da escravização. Então o que ficou foi o título Exu. Mas antes era outros títulos. Então é só um título. É só um sincretismo. Nada mais do que isso. E isso é muito importante porque na Umbanda nós não cultuamos orixá. Na Umbanda não existe manifestação de orixá. Na Umbanda nós louvamos os orixás, assim como nós louvamos algumas divindades indígenas, assim como nós louvamos algumas figuras folclóricas, como a própria sereia, assim como nós louvamos algumas divindades de outros panteões. Mas orixá, assim como o Vodum, Inquince, assim como as próprias divindades indígenas ou do folclore, não incorporam em ninguém, não se manifesta na Umbanda, eles vão se manifestar nos seus próprios cultos. Na Umbanda nós louvamos porque o espírito que está manifesto ali na incorporação, ele está fazendo isso para lembrar da sua origem. Então, por exemplo, quando o marinheiro canta para Janaína, mais do que ele canta para Iemanjá,
De repente ele está mostrando que ele é muito mais ligado à cultura indígena do que à cultura iorubá. E mas vai ter aquele marinheiro que canta mais para Iemanjá, mas também vai ter aquele marinheiro que canta mais para Nossa Senhora do Navegante do que para Iemanjá. Então ele está mostrando ali a direção cultural dele. A gente respeitamos as três, respeitamos todos ali, mas de fato as divindades das mitologias não vão incorporar na Umbanda. Isso é uma falácia muito forte hoje em dia. E é muito importante o Zacel falando, porque o Zacel tem autoridade para falar isso. Porque ele estuda há anos a cultura iorubá a fundo. Você vendo ele falando aí em iorubá, um iorubá fluente, ele está sempre em contato com africanos, ele sempre traz sacerdotes tradicionais nigerianos para sua casa, então ele tem total autoridade para falar isso. Não precisa acreditar em mim, mas acreditar nele é fundamental. E aí, para finalizar a minha explicação, não o vídeo ainda, mas a explicação, as pessoas têm o costume de dizer demônio. Demônio vem de uma palavra que quer dizer damon, né? Que quer dizer espíritos. Então, espíritos são todos os seres espirituais, tá? Só que por alguma questão traduziram como aqueles mais negativos, Eu já expliquei isso enfim. anteriormente. É importante as pessoas entenderem que tudo tem uma egrégora. E quando você mistura egrégoras, você cria um problema. E aí eu venho explicar aqui para vocês o seguinte. Algo fundamental. As pessoas dizem, a egrégora cristã cobra as pessoas. A egrégora judaica cobra as pessoas. A egrégora iorubá cobra as pessoas. A egrégora de Exu e Pombagira cobra as pessoas. Gente, vamos lá. Eu não nasci no Japão, não sou descendente de japonês. Nunca tive contato com os kami, que são as divindades cultuadas no shintoísmo, a religião originária do Japão. Não tem a menor possibilidade de um dia um kami me cobrar algo, ou a egrégora do shintoísmo me cobrar algo, porque eu não existo para essa egrégora a partir do momento que essa egrégora não existe para mim. Então, uma pessoa só vai ser cobrada por uma egrégora, seja ela qual for, ou abençoada, ajudada, auxiliada por uma egrégora, seja ela qual for, se a pessoa conhecer aquela egrégora e se aquela egrégora conhecer aquela pessoa. Para isso existe a necessidade de uma imersão, de uma iniciação. Porque senão, qual é o sentido de tantas pessoas terem cobranças de orixás e tantas outras pessoas não terem? Exatamente. É exatamente isso. Mas aí fica um tema para um outro vídeo, para que a gente possa se aprofundar de maneira que fique mais claro. Mas é importante dizer isso. Eu quero esse vídeo porque mil coisas veio na minha cabeça aqui para dizer. Só não vou dizer porque senão daqui a pouco vai dar 1 hora de react. Mas quem é que entende muito bem de egrégoras são os esotéricos, as escolas esotéricas. E o que eles fazem para popularizarem muito rapidamente os seus templos? Eles misturam tudo. Então a gente vê as umbandas esotéricas da vida, mesmo que não carreguem essa placa de esotérica, mas o conhecimento está ali, a prática está ali, eles misturam tudo de forma muito errônea. Não é um sincretismo. Eles, literalmente, eles querem cultuar orixá, eles querem cultuar a entidade, eles querem cultuar Ifá, cultuar tudo que eles puderem num único lugar. E até coisas que não tem nada a ver com a cultura africana. Como eu já falei em alguns vídeos, terreiros que cultuam dragões, cultuam gnomos, no mesmo local que cultua Preto Velho, que cultua Caboclo, que cultua Orixá. Então, assim, é uma doideira. Então, conhecer egrégora é o básico do esotérico. Então, o Zacel novamente acertou. Eu acho que isso fica uma aula até pro próprio esotérico. Porque se você não conhece as raízes esotéricas, desculpa, você não é esotérico. E uma das raízes esotéricas de conhecimento é você saber não só como funciona, mas como você se inserir ou se desligar de uma egrégora ou criar uma egrégora, que a gente chama de egrégora artificial. Então, é muito importante isso. Fica a dica, vai ler o Manual do Bruxo, que é um livro do português, daqui do brasileiro, do Brasil, e vai ler o Manual do Bruxo, ali você vai ver muitos desse conhecimento basicão esotérico. Não adianta reinventar a roda. O conhecimento está aí e a gente não precisa fazer tudo.
Eu gosto de orixá, mas eu não quero me iniciar nos orixá porque eu não quero entrar nessa egrégora. Eu já tenho um compromisso muito forte com a Umbanda. E como eu sei que as duas coisas não estão sintonizadas, eu vou me dedicar à minha egrégora de Umbanda, à minha cosmovisão, à minha tradição de Umbanda. Eu amo orixá, então eu vou na casa do orixá homenagear o orixá. Eu vou viver com pessoas que cultuam orixá, mas eu não quero para minha vida, porque eu já tenho coisas demais para fazer na minha Umbanda. Aí se eu misturo demais, eu não sou bom na Umbanda, eu não sou bom no Candomblé, eu não sou bom no Ifá, eu não sou bom no Ixexé, eu não sou bom sendo um muçulmano, não sou bom evangélico, não sou bom maçom, não sou bom judeu, não sou bom em nada, porque eu quis misturar tudo. Então a gente tem que entender que existe uma casa para nós, e essa casa, ela tem que ser uma morada para nós. Eu não tenho que ficar pulando de casa em casa. É muito importante isso. Agora, quando você vem e mistura egrégoras, conceitos do Exu Orixá, conceitos das entidades Exu, e posso colocar aqui as pombagiras, né, que são entidades construídas no Brasil, através da mistura de cultos que teve aqui, e mistura com o cristianismo católico, né, e com outras tantas tradições antigas, você está criando algo muito problemático do ponto de vista energético e espiritual, porque talvez essas energias não se compreendam e nem se comuniquem. Exatamente. Então é importante nós, como espiritualistas, compreendermos isso. Então, quando você, por um exemplo, associa a figura de Exu Orixá ao diabo cristão, ou das próprias entidades afro-brasileiras ao diabo cristão, você está desrespeitando Exu Orixá e a cultura iorubá, você está desrespeitando as entidades aqui do Brasil, Exu, e você está desrespeitando o diabo cristão e toda a ancestralidade do cristianismo. Como, consequentemente, quando os cristãos se referem às nossas divindades como demônios, eles estão nos desrespeitando e desrespeitando toda a nossa ancestralidade. E é Exatamente. por isso que nós fazemos essa campanha Exu Quiché Satã, Exu não é o Satanás. Tá bom? Queridos, eu quero agradecer muito a cada um de vocês que pacientemente acompanharam esse vídeo aqui do princípio ao fim. Quem gostou, lembra de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar o mesmo pelo link original nas suas redes sociais e enviando para aquelas pessoas que você acredita que esse conhecimento vai somar positivamente na vida delas. Exatamente. Continue nos acompanhando aqui no nosso canal, porque sempre será um prazer compartilhar com vocês um pouco do que eu sei. Que o Lodumário dos Orixás nos abençoe grandemente e eu, como de costume, agradeço a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Um grande abraço. Iriu. Tchau, tchau. Ele é muito simpático, né, gente? Ah, o Zacel é uma gracinha. Olha, tá aqui na descrição do vídeo o link original. Vai lá, se inscreve no canal, deixa um comentário para ajudar. Gente, comentário ajuda muito. E fazer conteúdo de macumba é muito caro para todos nós. Olha só, microfone novo, para o áudio ficar melhor. Diz para mim, o áudio está melhor? Pois é um investimento. O YouTube dá dinheiro para quem faz coisas para viralizar. Nós estamos trazendo conhecimento. Então, assim como o Zacel, eu e outros que eu trago aqui, também precisam dessa ajuda para que os seus canais tenham visibilidade. Olha que riqueza que o Zacel trouxe para nós e ele não nos cobrou nada. Então, é só um like, é só um comentário, dá um axé, faz toda a diferença para o algoritmo o seu comentário. Então vá lá no canal dele, é um canal ótimo, não tem um vídeo do Zacel que ele não nos ensina algo grandioso, é realmente muito, muito interessante. E eu quero trazer alguns outros produtores de conteúdo de orixá para que nós possamos entender melhor um pouquinho dos orixás a partir dessas pessoas que são sacerdotes de orixá. Eu não quero saber de orixá a partir de um sacerdote de Umbanda. O sacerdote de Umbanda, ele tem que entender de preto velho, de caboclo, de marinheiro, de algum guerreiro, de herê, de cigano, e assim vai. As entidades, pessoa que é sacerdote de Umbanda e só sabe falar de orixá, ele está tentando te manipular, porque não é a corrente dele. A corrente dele é entidade. Então, eu vou tentar trazer esse sacerdote de orixá para que a gente possa ver exatamente o que são esses orixás e quais são as forças dele na nossa vida. Porque
Se eu cultuo o Exu, eu sou um devoto de Exu na minha casa e eu sei o peso que é cultuar Exu. Exu é maravilhoso, mas Exu o tempo todo está nos testando, está tentando ver se somos merecedores de bênçãos ou não. Então, tem muita gente que também é da Umbanda e cultua o Exu, mas tá naquela bobeira de achar que o Exu dele, o orixá, é o Exu tranca-rua, é o Exu marabô, ferra-brás, o tiriri. Não é, gente. Não é. Existe o Exu Bara do Candomblé, existe o Exu Orixá dos Iorubás, ali do Ixexé, do Ifá, e existe o Exu da Umbanda, da Quimbanda, que são entidades, tá bom? Então, Zacel, muito obrigado. De repente eu vou trazer outros vídeos dele também, mas é muito importante, pessoal, que vocês vão lá e se inscreva e ajude ele também no canal dele, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.